Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Eu sou o Solos Tiago, comigo está o Solos Joel e hoje temos um convidado especial, Nuno Costa Santos. Boa tarde. Boas, tudo bem? Alô, Nuno. Deixa-me só fazer... Desculpa, diz. Eu só queria fazer aqui uma nota, porque eu estou nos Açores e vocês estão no continente, e daqui a uma hora a menos, né? Nós já estamos, já podemos dizer que aqui já é também à tarde, já estamos à tarde também. Pronto. Almoçaste, espero. Por acaso não almocei, mas está tudo tranquilo. A minha companheira foi dar uma volta e não quero dizer que estou dependente do almoço. Não, mas está tranquilo. Estou bem nutrido e estou aqui com um copinho de água que me está a alimentar. Ok. Então, para quem não conhece, o Nuno Costa Santos é escritor, argumentista, dramaturgo, poeta, cronista, diretor de revista, também é pai. Tu tens sempre para mais alguma coisa, Nuno? Se eu tenho alguma coisa em preparação, é isso? Não, se tens tempo para fazer mais. Para cozinhar, por exemplo. Para cozinhar, não. Tenho. Gostava de ter mais. Mas eu acho que tenho. Porque eu vou fazendo isto de uma forma... não sei, tenho conseguido fazer isto e conciliar essas dimensões todas ao longo do tempo. Uhum. Nem todas foram concomitantes, nem todas aconteceram ao mesmo tempo. Mas acho que também sou uma pessoa de família, no sentido, sou filho, sou pai, sou irmão. O facto de eu ter vivido muito tempo em Lisboa e os meus pais serem dos Açores, de São Miguel, fez com que eu não concretizasse tanto essa obrigação diária e até semanal, eles encontram-se semanalmente de ser filho. Mas eu agora estás-me a fazer essa pergunta e eu estou a relacioná-la mais com a parte pessoal, não é? Como é que eu posso conciliar tantos projetos com a parte pessoal que eu acho fundamental na minha vida, não é? Antes de avançarmos, espera aí, Gel, só dizer que o Nuno ou criou ou colaborou com o Melancómico. Eu estou a falar agora da televisão, embora o Melancómico tenha uma vertente escrita, televisiva, também radiofónica, com o Zapping, com o Serviço Público, o programa Malamanhados, que está agora na RTP1, salvo erro, aos sábados de manhã, com um documentário, eu agora já não lembro se é documentário ou se é série, mas eu acho que é documentário, A Viagem Autonómica. É um documentário ficcionado. Ok. E a rede também ainda está na RTP2 ou já terminou? Eram 13 só? Exato, terminou. Okay. Já foi reexibido, o programa já foi reexibido, mas já terminou o seu percurso nesta primeira fase. Sim, pode ser que a RTP2 se volte a lembrar. Um horário mais simpático, porque... Sim, aquilo era à meia-noite e tal. Era bastante. A primeira vez era bastante tarde. E eu acho que aquilo era capaz de ter causado mais adesão se tivesse sido noutro horário, sinceramente. Eu ainda não os vi todos, eu tenho-os gravados na box, já vimos 4 ou 5. Colaboras também, não sei se ainda colaboras com a revista Ler? Com a revista Ler não tenho colaborado, mas durante muito tempo colaborei. Tenho colaborado, enfim, não se tem proporcionado. Eu agora também gostava de escrever sobre temas que me digam especialmente. Eu, às vezes, eu sei que podemos falar nesta conversa de alguns autores sobre os quais eu tenho escrito, sobre os quais tenho feito documentários. Isto tem muito a ver, alguns casos têm muito a ver com a vontade de aprofundar e de me obrigar a ler todos os autores. Para ler, não tem havido realmente ideias de autores que eu quero aprofundar. Às vezes escrevo para o Observador e gostava de aumentar a minha colaboração com o Observador. Vou escrever agora um texto sobre o Gil Ferreira a propósito dos 25 anos da morte. Fixe. Olha, eu queria pegar por aí, porque uma das coisas que normalmente quando eu e o Tiago estamos a iniciar este podcast e que na verdade depois leva se calhar às vezes metade do tempo todo do podcast que a gente entusiasma-se a falar. Exato. É acerca do que é que andamos a ver, a ler e diz-me, estavas agora a falar das coisas e depois também
mais à frente, se calhar gostava de pegar pelo que estavas a dizer, de ler tudo, e se calhar lês coisas que gostas mais, coisas que gostas menos, mas estavas a dizer de ler, de quereres ler. Mas perguntava-te o que é que agora tens estado a ler e a ver na televisão, séries, se acompanhas, se estás a acompanhar alguma coisa? Eu estou a ler um livro, que é este, que é um livro até que é próximo de vocês, do ponto de vista geográfico, que se chama Diário da Bela Vista, que é escrito por uma amiga minha, Clara Macedo Cabral, que portanto, ela é portuguesa e vive em Londres, mas vive sempre entre Inglaterra e Portugal. E neste momento está a cumprir o confinamento com a família, com o marido e com o filho, na Lapa, onde ela tem uma casa, na própria rua da vossa sede religiosa, digamos assim. A sério? Coincidência. E acho que é muito interessante. Eu tenho lido algumas coisas sobre o confinamento e às vezes cansa-me um pouco ler sobre um assunto que estamos todos a viver. E muitas vezes esses livros não trazem novidade, mas este livro traz uma novidade, que é uma comparação entre Portugal e Inglaterra, a forma como os portugueses e os ingleses encaram o confinamento. Então é um livro de agora. Esse é mesmo um livro de agora. Sim, isto é uma edição da Estrela. Eu penso que isto terá a ver com a Junta de Freguesia da Estrela. Porque vejo aqui uns agradecimentos. E é um livro que merece ser procurado por causa disso. Como é que os ingleses reagiram aos confinamentos, à obrigação do confinamento, a relação que eles têm com as liberdades, que eu acho que é mais forte do que existe cá, liberdade individual neste caso, não é? Também a relação com a comunidade. Há aqui a história de uma pessoa já com quase 100 anos, que fez uma recolha de donativos ou de ajudas para pessoas que estavam em dificuldade. O coronel, estás a falar do inglês, que faleceu agora há duas ou três semanas, mas que tinha angariado 1 milhão ou 2 libras. Foi incrível, grande história. Eu li essa história recentemente, que ainda estou numa página relativamente inicial, mas é sentido de relação com a comunidade, por exemplo, que há mais em Inglaterra do que há cá. E, portanto, também fala muito de um aspecto que eu acho interessante. O filho dela é inglês, e tem uma relação com Portugal de vir cá muitas vezes. Ele deve estar com 13 anos. E ele faz a sua comparação da vida cá e da vida lá. Ele é um londrino e ele preferia estar em Londres. E há muito um diálogo entre a mãe e o filho nesta perspectiva cultural, não é? As diferenças culturais. E tentarem perceber porque é que ele preferia estar lá e a estar cá, não é? Sendo que eles estão cá muito confortáveis, ela, o marido. O marido é alemão, mas vive em Londres há muito tempo. Portanto, é muito interessante isto, é muito interessante. O que é que eu estou a ver? Não sei se vocês viram, vocês também são consumidores audiovisuais. Acabei de ver The Virtues, é assim que se diz, que é uma série do Shane Meadows, né? Da Filmin. Exatamente. Eu já tinha visto um filme dele sobre a Inglaterra, né? This is England. This is England. E gostei muito desta série por várias razões. E é sobre um trauma, não é? que um homem transporta e que se vai revelando ao longo da série, um trauma de abuso sexual. Mas é algo que se vai revelando ao longo da série e não é logo revelado. E está muito bem representado. E há aqui um aspecto que eu acho particularmente interessante e que me interessa, como já trabalhei em teatro e também em audiovisual, na ficção. Parece que os atores tiveram muita liberdade para representar. Ou seja, há um naturalismo tão autêntico, tão verdadeiro, que eles às vezes até atropelam-se, não é? E acho que uma das razões do sucesso desta série do Impacto, para além de ter uma atração muito grande pelo realismo britânico, e depois aquilo vai ter também a Irlanda, que é um país também que me diz muito, acho que um dos motivos pelos quais tenho uma grande adesão tem a ver com essa naturalidade com que esse drama se vai revelando. É muito autêntico e nós acreditamos mesmo que é verdade. Em relação à música... Está na minha lista. Está na tua lista? Eu nem conhecia. E está onde? Está em alguma das plataformas de streaming? Filmin, ok.
Cinema de autor, Joel, cinema de autor. Ok. É uma das grandes guerras que eu tenho aqui com o Tiago. Não, é mais o cinema clássico. Mas não estava a par. Não estava a par. E em termos musicais, eu ouço muita coisa, sou omnívoro em termos musicais. Eu trouxe aqui 2 discos. Eu gostei muito deste disco, que é meio jazzístico. Gosto muito. Gosto muito desse disco. What Kind of Music, do Tom Mitch e o Yusef Days. Eu ouvi muito o ano passado. Também tenho ouvido Arlo Parks. Eu fui um bocadinho também fazer o meu TPC, fui ao Spotify naquela categoria, o que é que você está sempre a repetir, não é? E vi que Arlo Parks aparece mais do que uma vez. E uma das grandes paixões recentes, eu que já sou um rapaz com 46 anos, são os Fontaines DC, que é uma banda, podemos dizer que tem um certo espírito punk irlandesa, e que eu fui vê-los a Dublin, eles são dessa cidade, e tem uma energia muito, muito grande, e ali também uma autenticidade muito grande, uma ligação à terra, que eu acho também particularmente interessante. Hoje em dia, neste mundo em que ninguém quer ser particularmente sítio nenhum, eles assumem como irlandeses e com uma ligação muito grande à cultura e à literatura irlandesa. Eu acho isso particularmente interessante. E foi por isso que fui a Dublin vê-los nesse regresso a casa. Claro que eles agora estão todos confinados, este é o 2º álbum, e espero que eles tenham a oportunidade. E tu que tocas, né, Joel, sabes que o quão importante é ter esse contacto com o público, não é? Sim. Que falta, é verdade. Já agora, tu tens esse hábito, eu cheguei a fazer isso umas quantas, agora não, mas fazer isso umas quantas vezes, de ir além fronteiras especificamente para ver até um artista que eu gosto. Fui várias vezes fazer isso. Sim. Não tão frequentemente, mas fui ver este. E também fui ver outro singer-songwriter a Londres, olha, ao pé da casa onde mora esta minha amiga, em Islington, e fui lá ver um concerto. Às vezes tem essa ideia, tem que haver uma grande paixão pelo disco, não é? Mas gostava de ter ido mais vezes, mas não fui. Sim. Maravilha. Joel, tu tens ouvido alguma coisa, lido alguma coisa? Opa, Queres o que eu tenho visto? Não tenho. Estou entre séries, ou seja, acabei. O que é que falámos da última vez? Já nem me lembro do que é que acabei, mas que não me marcou assim. Também não me Já não me lembro. lembro. Ando a ver o Servant do Shyamalan, porque o Tiago sabe que o Shyamalan consegue provocar em mim o melhor e o pior. Que eu acho que ele consegue fazer coisas tão mazinhas, mas depois às vezes gosto das coisas que ele faz. E ando a ver o Servant, que está na Apple TV, mas de resto não estou assim a acompanhar mais nada. Gosto de seguir aqueles fenómenos assim, já depois desisto. Havia um que já estava há muito tempo, que era uma série terrível, que é o Warrior Nun, a guerreira. E eu dizer, pá, eu tenho que começar, eu tenho aquela coisa de junk food, eu às vezes tenho que ir à junk food. E consegui ver 3 episódios, depois já está feito. Eu vi tu. Tenho 3 bandas desenhadas da década de 90, mas... Pois, ouvir, não sei o que é que anda, assim, por acaso ando a ouvir outro álbum do Yusef Davis, que ele lançou agora ao vivo com o filho do Pino Palladino, do baixista que eu gosto muito, e já não me lembro quem era o guitarrista, mas não era o Tom Mitch. Ando a ouvir isso e não sei, assim, novo não me lembro de andar a ouvir assim mais nada. Depois tem aquelas playlists recorrentes de estudo que estou sempre nelas, especialmente a tocar e a sacar, mas não ando numa fase propriamente à procura de muita coisa, não sei. Às vezes já passei várias fases neste confinamento, agora estou outra vez numa fase que a minha relação está... Também estou entre livros, estou à espera, mandei vir outra vez, estava a dizer ao Tiago, estou à espera que chegue do C.S. Lewis as Cartas do Inferno, que agora chama-se As Cartas do Diabo ao Sobrinho, uma coisa assim, é outro título, mudaram o título daquilo. Estou à espera que chegue, e é isso.
E tu, meu amigo? Olha, eu vi um filme de uma realizadora que nós gostamos muito cá em casa, que ainda não tínhamos visto, 2 horas na vida de uma mulher, da Agnès Varda, Ah, o Clio, da 5 às 7, no original, um dos clássicos da novela vague. Nós gostamos muito, não era aquilo que eu estava à espera enquanto filme. Estranhamente, embora tenha gostado muito do filme, aquilo que me encheu mais as medidas foi o documentário que depois o DVD traz, em que ela explica o filme e explica porque é que realiza de determinada forma e tudo o que aparece lá. Por exemplo, é um filme que fala muito de tempo e eles fizeram um esforço, isto na década de, já não lembro se é 50, não, é de 62, em que todos os relógios estão certos. Portanto, não só aqueles que estão dentro de casa, mas também as cenas que são realizadas Isso é épico. eles paravam por aquela hora para realizar o shot. E tinha falado com o Joel também. Vi um filme que gostei muito, está na Amazon Prime, que é o Sound É. of Metal, que é a uhum. história de um baterista de metal que perde a audição e É um que filme de terror, isso é um filme de terror. pá, Vou tirar já Um agora. baterista. é um filme muito bom, porque por um lado tens aquela ideia dele não só aprender a comunicar com quem é surdo, mas também o desejo dele de voltar a tentar ouvir através de implantes. Epá, o filme é muito bom. Sound of Metal. Sound of Metal. Ok, já tirei aqui a. É muito bom e a sonoplastia está excelente. Em termos de leitura, o Joel sabe que eu trago sempre banda desenhada. Aham. O sentido da dor. Isto é uma série que é baseada em romances policiais italianos passados na Nápoles dos anos 30, portanto, com a ideia. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguimos. Uhum. Ele tem azul, porque é o inverno, portanto, é a ideia de passar frio. Estamos na Itália já fa, fa, fascista, e o que é interessante é que o comissário Ricciardi consegue ver, bem, não é bem os fantasmas, mas ele vê os fantasmas a dizer aquilo que sentiram no último momento de vida. E isso, de alguma forma, acaba por o ajudar a descobrir casos, mas também a ter uma relação com a dor. Por isso é que também o livro se chama O Sentido da Dor. Pá, é muito giro. Enquanto romance policial não é nada de especial, portanto, é uma história corriqueira, sem grandes desenvolturas, mas a ideia que eu acho que às vezes é muito mais interessante nos romances policiais é a questão sociológica e a questão até interior, e aí está muito bom. E depois ando com um amigo também do Nuno, que eu confesso que desta vez o Henrique Vilamata está-me a gostar um pouco mais. Ah, é? É um livro interessante também e é um livro que fala muito. Isto é a história de 2 irmãos, um que saiu de Espanha para escrever e o outro que ficou em Espanha vai-lhe dando as citações com que ele cose os livros. E ele está muito chateado porque o irmão tem finalmente sucesso, mas nunca lhe dá o agradecimento, nem público, nem pessoal. Mas pronto, é Vila Matas Vintage, embora neste momento está-me a gostar um pouco mais. É. Eu gosto muito. Só aqui uma nota. Eu gosto muito da Inês Varda. Também é uma das minhas preferências, porque realmente anda entre a realidade e a ficção, como o Vila Matas, né? Eu gostei muito das praias da Inês. Espera aí, se calhar é o meu favorito. E agora há o Agnês por Agnês, não é? Que é ela própria. Ali também. E esses da novela Vagaste também curiosos e é interessante, ela usava a sua própria máquina, ela era muito individualista, mas ao mesmo tempo comunitária. Ela gostava muito também do seu bairro, há um que é só sobre a rua, não é, dela.
Também sou fã. E aí há pontos de contacto com a tua obra, até porque ela dá muito, sendo individualista, dá muita atenção a quem está à volta dela. Exato. E é isso que eu acho que é também interessante, mesmo naqueles filmes mais específicos em termos de história, ela dá sempre uma atenção aos problemas, às questões sociais e sociológicas da época em que o filme é realizado. Sim. Ela tem uma atenção muito grande ao bairro. Depois tem os respigadores, né? E a respigadora também é sobre as Também é pessoas giro. ao lixo, não é? Esse já tinha visto há algum tempo, agora estou-me a lembrar, mas a minha paixão foram as praias, nas praias da Agnes. E há um- Ele é realmente individualista e comunitarista. É como um romance, ou um conto do Camus, penso eu, ele é um homem que escreve solitário numa parede, mas não se percebe bem se é solitário ou se é solidário, não é? E eu acho que ela é um bocadinho assim. Pronto, eu agora estão a ver o que é que vocês fazem. Já, é o Tiago a puxar por mim para ver os filmes. Já tínhamos falado isso num podcast, que ele gosta. É realizadora, ela é realizadora. Gosta muito dessa Faleceu realização. há 2 ou 3 anos com 90 e qualquer coisa. E eu nunca vi nada dela e agora estou a sentir a pressão aqui acrescida. O objetivo é esse, João. O objetivo é esse. Eu já percebi que isto foi tudo um complô, eu já percebi o que é que estás a fazer. Olha, Nuno, deixa-me só virar um bocadinho a conversa, porque tu és dos Açores e agora estás nos Açores. Estás em São Miguel? São Miguel? Estou na Ilha Terceira, que estás na Terceira. Agora. Centro de São Miguel. Pronto, eu queria te perguntar isso. Eu já tive a oportunidade de, visitar, às vezes não é palavra, porque eu realmente acho que já toquei em 7 das 9 ilhas, mas muitas delas foi mesmo um tirinho e eu não tive tempo para ver. Acho que nunca tive no Corvo e outra ilha pequenina. Não foi... Graciosa? Já não. Graciosa, tal. Eu na Graciosa já tive. Bem, já não me lembro. Sim, acho que eu não tive essa, exatamente, Santa Maria. Ia-te perguntar, tu conheces as ilhas todas, já passaste pelas ilhas todas. Qual é a tua preferida? É assim, do que eu vi, eu tenho uma preferida e só queria, tu que és um conhecedor dos Açores, eu não sou de todo um conhecedor dos Açores, mas passei e realmente acho que, eu não sei, a ideia que eu tenho... Eu sempre quis, não viajei muito, mas viajei qualquer coisa e é sempre aquela coisa, quando penso em viajar é fora de Portugal e etc. E já fui aos Açores muito tarde, porque acho que sempre que estive nos Açores foi em trabalho musical. Portanto, foi só nos últimos 5 ou 6 anos que tive a oportunidade de ir muitas vezes aos Açores, várias vezes por ano. Tiveste com projetos musicais, só porque acho que foi sempre com HMB. Com a minha banda. Acho que foi sempre com o HMB, acho que não tive aí com mais ninguém, que eu me lembro. Mas isto para dizer que tinha sempre, quando pensava em viajar, era para fora de Portugal. E de repente, quando conheço os Açores, especialmente nos últimos 2 anos que fui assim algumas quantas vezes e conheci as diferentes ilhas, é mesmo... Eu, pelo menos, percebi o quão tapada estava a minha visão em relação àquilo que os Açores são no mundo. Daquela coisa, uma vez, fui de lua de mel, por exemplo, à República Dominicana, fui lá depois com a minha... E, de repente, não... É bonito, mas não é, na minha opinião, não é comparável. Os Açores, a beleza dos Açores é uma coisa... E depois de ilha para ilha as coisas mudam. E daí eu estar-te a perguntar também para saber qual é a tua ilha favorita. Nasceste em São Miguel, não foi? Tu és de São Miguel, estavas a dizer? Exato. Eu nasci ocasionalmente em Lisboa, porque os meus pais estavam a viver em Lisboa, mas são miquelenses, são de São Miguel, e tenho um afeto muito grande por essa ilha, porque é a ilha do meu crescimento, é a ilha dos meus lugares, onde tive uma adolescência muito feliz, com um grupo de amigos que também tinham uma grande curiosidade cultural. E me ajudou muito a formar aquilo que sou hoje e o lugar que ocupo e as áreas pelas quais me interessei, que é um dado interessante, que é a periferia aguçou o apetite cultural, não é? E acontece muitas vezes, não é? Eu, quando cheguei a Lisboa para estudar na faculdade,
senti que conhecia mais música, por exemplo, que muita gente da cidade, que eu achei que era mais formatada, não é? Em Lisboa havia as tribos urbanas, não é? E nós ouvíamos um bocadinho de tudo, desde o jazz até ao indie, passando pelo Prince ou pelos De La Soul, pelos Public Enemy. Portanto, era uma misturada tão grande. E, portanto, em termos de ilha, indo diretamente à tua pergunta, eu gosto muito de São Miguel por ser o lugar primeiro. Gosto muito das Flores pela sua periferia do grupo ocidental, pela sua periferia, pela sua beleza, até mais do que o Corvo. Gosto mais das Flores, por ter uma certa dimensão, e há uma beleza natural intocada que se poderia equiparar à de São Miguel, nas Lagoas, por exemplo, mas mais intocada. Gosto também do Faial pela Horta, pela ligação com os barcos que chegaram. Aliás, o livro em que estou a trabalhar neste momento, que é sobre o Jacques Brel, tem um episódio passado na Horta. Ele passou em 74 pela Horta, vinha num veleiro, e portanto eu gosto muito dessa ilha por causa dessa relação com o Porto e com os barcos. Mas posso dizer que é São Miguel, por ser o lugar da infância, que há um território em São Miguel que chama-se Livramento, que é onde os meus pais têm uma casa, que é um espaço onde me sinto muito feliz e confortável, onde escrevo melhor, sinto que escrevo melhor aí. E às vezes há um perigo em ir para lá, que é o de quase não sair dessa casa e desse jardim. E às vezes as pessoas que vão comigo ficam um bocado prisioneiras desse meu apego a esse lugar, não é? Portanto, fazer um esforço para sair do foco. Eu por acaso queria te ouvir por causa disso, porque, ou seja, do pouco, como eu estava a dizer, do pouco que eu conheço e sei, porque eu também acho que São Miguel, da última vez que eu estive em São Miguel, tive um bocadinho mais de tempo e consegui sair um bocadinho da cidade, ir fazer e ver, obviamente, a Lagoa das Sete Cidades, que eu sei que é um sítio para muita gente, mas realmente a primeira vez que está na Lagoa das Sete Cidades, lá de cima, é uma coisa de outro mundo, é inexplicável. Para mim foi mesmo daquelas coisas, eu já viajei dezenas de horas para ir para lugares em que não vejo uma coisa assim. Eu acho que São Miguel é... E depois estávamos com um guia local que nos levou... Eu nem sei bem onde é que foi, mas lá uns caminhos perdidos quaisquer que de repente desabamos num sítio impressionante. Senti mesmo aquela coisa de... Bem, isto atrás de cada sítiozinho está escondido algo para descobrir. Senti mesmo isso com São Miguel. Mas queria-te ouvir por causa disso, para saber se realmente para um açoriano, se São Miguel é aquela... Pronto, São Miguel, por ser São Miguel, toda a gente conhece São Miguel e depois não conhece as outras, mas eu realmente, São Miguel mexeu muito comigo e também gostei muito, porque é um bocadinho o contrário, bem, não na beleza natural, mas é muito diferente, que é São Jorge, que é pequeno. Eu estive lá, nem sei como é que fomos lá parar a tocar, estávamos a tocar num sítio, numa festa lá, daquelas regionais, muito pequeninas, mas é muito bonita, é muito mais rural, aquilo não tem quase nada. Eu lembro-me que havia um médico, acho que era um único médico para a ilha toda, porque também aquilo não é quase... E eu gostei muito também, gostei muito dessa ilha de São Jorge, da ilha de São Jorge. Quando tinha 20 e tal anos, quando estava na faculdade, recebi muitos amigos de Lisboa e tinha um especial gosto em ir à Vista do Rei, nas sete cidades, e mostrar aquilo e ver a reação das pessoas. Tinha um especial gosto, como quem mostra realmente também o seu jardim, né? E em vez de olhar para a paisagem, olhava muito para o rosto e para as emoções das pessoas, e ficava especialmente orgulhoso e feliz por ver ali o maravilhamento das pessoas. Este meu apego, este meu gosto por São Miguel também tem a ver com a forma como este meu grupo de amigos da adolescência cresceu na ligação com a natureza e com a música também. Nós ouvíamos muito a 4AD, o catálogo da 4AD, e havia uma ligação, que nós achávamos que havia uma ligação entre os Cocteau Twins, os Dead Can Dance, uma data de bandas, e a nossa paisagem
E portanto, até há um episódio que eu costumo contar que é o de um grande amigo, ter começado a chorar quando viu o nascer do sol em São Miguel. Cá está, com esse sentido de maravilhamento dentro de casa, dentro da sua própria paisagem, e eu acho isso extraordinário. Isso ficou em nós. Eu acho, indo a São Miguel, eu também gostei muito de tomar banho no ilhéu de Vila Franca do Campo. É espetacular. Muito... É único. Nuno, falando de Açores, e há um termo que é açorianidade, e eu diria que ele foi cunhado pelo Nemésio, salvo erro, e eu acho que tinha muito a ver com aquela ideia de saudosismo de quem estava fora e tinha saudade dos Açores. Eu diria que vendo os Mal Amanhados, que é uma viagem vossa, portanto, da equipa e essencialmente para a Câmara era tua e do Luís Filipe Borges, pelas 9 ilhas, aquilo que passa também é que a açorianidade pode ser o sentimento não só de quem está fora, mas também de quem está dentro. Portanto, há uma valorização, seja da cultura, da natureza, das gentes, da literatura, da arte, da cultura açoriana. Queres desenvolver um pouco o que é para ti esta ideia de açorianidade e porque é que ela é tão importante na tua obra específica, por exemplo, na escrita dos documentários, tanto deste como da viagem autonómica, como também, já agora, no Céu Nublado com Boas Abertas, também vivo um pouco disto. Pois é, eu acho que não é fácil definir de forma inequívoca. E o facto de eu fazer vários trabalhos desse nível tem a ver com uma investigação que eu acho que ainda estou a cumprir nessa busca. De facto, a sustentabilidade do Nemésio, para mim, é uma referência, porque ele captou de forma intuitiva, como acontecia em quase tudo do Nemésio, ou seja, ele não pensou sistematicamente, agora todas estas componentes vão dar, tanto da paisagem, da melancolia, da tradição cultural, do povo, do Espírito Santo, que é um culto que existe aqui nos Açores, e só há um lugar no continente onde também existe. Portanto, essa é uma referência para mim. Ele foi buscar esse termo inspirado na hispanidade do Miguel Unamuno, e existe também Irishness, que eu também há bocadinho falei da Irlanda, e diz-me bastante. Eu acho que a serenidade tem a ver com vários aspectos, alguns dos quais elencados pelo Nemésio, e a ideia fundamental dele é de que este isolamento durante séculos criou uma identidade própria e um sentido de temperança e de têmpera perante as adversidades, e uma aceitação dos fenómenos da natureza, desde ventanias a tempestades, aos vulcões. É um dos pontos que ele salienta. Mas também tem a ver com, digamos, a forma como uma região no meio do Atlântico se quer distinguir do resto do país, digamos assim, fazendo parte do país, dizendo que viver aqui no meio do Atlântico não é o mesmo que viver em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, um sítio mais próximo do que já foi, apesar de tudo, não é a mesma coisa. E aqui entra o elemento mar, não é? E o elemento mar que nos separou durante muito tempo, hoje em dia a internet uniu, este mar digital uniu, mas durante muito tempo existiu. E de facto, a sonoridade é uma espécie de sentimento de pertença. Claro que cresce, que tem a ver com algumas características que se revelam sobretudo em certos momentos. A Portugalidade, por exemplo, o Onésimo Teotónio Almeida foca a Portugalidade e vai buscar elementos muito singelos, que é quando há um jogo de futebol, quando há uma conquista do Nobel, etc. Às vezes é um sentimento que está adormecido, mas que acorda em certos momentos.
E este sentimento açoriano de pertença, que tem a ver com a paisagem, com o orgulho cultural, enfim, com o sentido contemplativo, com uma meteorologia exterior e interior, psicológica também. Acho que tem a ver com a nossa identidade, e revela-se muito quando, por exemplo, estou-me a lembrar da apresentação do Viagem Autonómica. Há um momento em que aparece uma bandeira dos Açores ao fim de um certo tempo, e com as vozes búlgaras a cantar uma música que é uma música de cá, que é a Chamateia, e houve uma comoção na sala. Cá está. É algo que vem ao de cima em certos momentos, e eu acho que cresce em pessoas que estão fora, de facto. E o Nemésio era um exemplo, a Natália Correia também, e eu e o Luís Filipe Borges, de certa forma, quando fazemos este périplo, somos pessoas que viveram muito tempo no continente, não é? E há um apego, há quem não procura o seu lugar, mas nós interessamos por essa ligação. E o facto de tu poderes ter uma certa distância, um certo apego, permite também fazer uma viagem na tua própria terra, valorizando, e este é um programa de valorização mais do que crítica. Enquanto o Céu Nublado com Luzes Abertas tem um elemento mais crítico, penso eu, vai muito para o submundo, a questão de ser um sítio onde a droga passa muito, onde também o tráfico humano, estou a falar sobretudo nos negócios do sexo, que existem em todo o país, mas aqui também existem, uma certa desconfiança que existe mais em São Miguel relativamente ao exterior. Por exemplo, eu digo que fui chamado português quando cheguei aos Açores, não é? Também vinha do período tem até alguma graça, né? Também fui chamado numa altura em que havia lutas havia um movimento independentista que existia, e vem na sequência da convulsão pós 25 de Abril, não é? Portanto, tudo isto tem a sua complexidade. Eu acho que o ser humano é naturalmente territorial, mas em ilhas ainda mais. E digamos, tende a desenvolver um conjunto de características que permitem depois uma unidade. Claro que há pessoas que questionam isto, e que questionam, por exemplo, a ideia de haver uma unidade dentro dos Açores. E o Joel já esteve em várias ilhas e terá percebido estas diferenças, não é? Sim. Vão desde o sotaque, a maneira de ser também. Sabes que acho muito uma das coisas que parece que às vezes a própria personalidade da ilha, por exemplo, o sol, São Miguel, muito verde, etc. E depois, não sei se é agora não sei se é o Pico ou a Terceira, pelo menos onde estava, porque é uma zona muito mais rochosa. Tem partes assim muito mais... É no Pico, exatamente. Ou seja, que tens um choque. E é giro, porque parece que a própria natureza depois transparece para as pessoas, porque as pessoas são realmente diferentes. As pessoas são realmente diferentes. O trato, não sei se por São Miguel estar, digamos, aberto há mais tempo para aqueles que visitam e ser um sítio que já está mais habituado do que se calhar outras ilhas, também acredito que seja isso, mas agora estava-te a ouvir e estava mesmo a perceber isso. Realmente, quando estive em ilhas, por exemplo, especialmente o Pico, porque lembro-me dessa diferença logo a nível de tudo o que a ilha é, transparece também nas pessoas. As pessoas realmente são diferentes, falam de forma diferente, comportam-se de maneira diferente. É muito engraçado. E estão ali muito perto. Aqui na Terceira, por exemplo, há um lado muito convivial que não existe tanto em São Miguel. Ou seja, há aqui as Sanjoaninas, as pessoas são muito festivas, facilmente tu entras numa casa de uma pessoa para ir tomar um copo, coisa que não existe em São Miguel. Eu Curioso. um exemplo. E também os miquelenses são mais desconfiados em relação ao exterior. Aqui não tanto. E há um lado mais guerreiro, mais violento, eu acho, mesmo em São Miguel. Por exemplo, eu vivo num bairro, que era um bairro de estivadores e de pescadores. No outro dia conhecemos, eu e a Sara, o último pescador aqui do Corpo Santo, foi engraçado. E em frente de nós há um bar
onde as pessoas estão a tomar copos com frequência. E eu às vezes penso, se isto fosse em São Miguel havia mais pancadaria. Não, nunca vi nenhum caso. Eu acho que isto tem muito a ver com a maneira de ser, né, desta malta, desta ilha que é diferente, de São Miguel. O meu discurso, quando eu respondi à pergunta, Tiago, pode ter sido e pode ter parecido e terá sido um pouco caótico, um pouco fragmentário e buscar alguns elementos, mas eu acho que isto tem a ver com a minha pesquisa. Mas há um ponto no qual eu acredito. Eu acho que isto pode ser até um pouco chocante dizer isso, mas eu acho que os sentimentos criam-se também, ou reforçam-se pelo menos. E aí os intelectuais, os escritores, os artistas, os políticos, também podem ser inspiradores nesse sentido. Eu acho que isso é forte na viagem autonómica. Portanto, quando juntas os dois, ou seja, quando juntas os mal amanhados em que vocês vão às ilhas e vão ver também a questão política, porque também passa um bocadinho pelas câmaras, pelas juntas, mas tens muito quem vai fazer o seu negócio, os cantores, os escritores, os músicos. Mas quando juntas os dois documentos, percebes que há uma parte cultural, mas também há uma parte política que é uma realidade. Exato, que é a autonomia política, que foi conquistada sobretudo depois do 25 de Abril. Por acaso, eu tive um elemento da família que fez parte do primeiro governo, dos primeiros governos. Eu senti muito esse romantismo. O romantismo de quem estava a iniciar uma coisa nova, uma forma de governação que não dependesse de Lisboa. E aqui a palavra Lisboa aparece muitas vezes, também noutras partes do país. Lisboa como centralismo, Lisboa como desconfiança de distribuição do poder. Lisboa também com sentimento, eu acho que o açoriano tem muito isto, que é um sentimento de um certo abandono da parte do país decisório. E eu acho que isto também reforça para este sentimento de vamos juntar aqui, já somos fragmentários aqui dentro, e portanto precisamos de criar uma estrutura que nos defenda perante tal Lisboa. E aí a autonomia política, e depois também se cria a autonomia cultural, que também é polémica aqui dentro. E quando eu digo que os escritores, as pessoas que estão no plano público, podem criar conceitos, o Nemésio acho que ajuda. Os mal-amanhados, à sua maneira mais pop, mais despretensiosa, também ajudam a criar este sentimento comunitário que às vezes as pessoas de cá, estando cá, não topam tanto. Deixa-me só dizer uma coisa ou colocar uma questão, porque tem a ver também um bocado com isso que estás a dizer e tem a ver com uma ideia que o Joel até já deu quando disse que fez várias viagens e a ideia de viajar cá dentro de Portugal, torna-se às vezes uma ideia secundária. Eu tenho a ideia, será mais ou menos real, mas que nós portugueses não damos tanto valor àquilo que é nosso. Tu achas que o açoriano, enquanto português, tem uma forma ligeiramente... ou seja, tem uma forma distinta de pensar ou há uma construção na região autónoma, como tu estás a dizer, seja de autores, seja de políticas, que ajudam a que isso seja, pelo menos tenta ser distinto? Eu acho que realmente o Nemésio teve razão em vários pontos, mas também há esta tal forma de reforçar este é um meio termo, basicamente é um meio termo entre características digamos naturais, endémicas, que nos distinguem. Mas depois realmente há pessoas que podem inspirar e eu acredito mesmo nisso. Muita gente das novas gerações, e até não tão novas, como malta com 40 e tal anos, questiona muito esta ideia, um bocado crítica, até por causa daquela questão de somos de todo ao lado. Eu tendo a olhar para a serenidade e renovar, eu gostava de contribuir para a renovação deste conceito, por isso também tenho escrito tanto. A minha serenidade compreende também festivais como o Tremor, também compreende festivais como o Walk and Talk, que também é um festival de artes plásticas, ou seja, compreende o religioso, o lado comunitarista do Espírito Santo, que é muito característico cá, em que a Igreja Católica
não tem autoridade. O que é interessante são as próprias comunidades que se organizam e têm desconfiança relativamente a qualquer tipo de intervenção da instituição católica. É muito bonito, é muito bonito. Aqui no Corpo Santo, por exemplo, são mesas corridas nas ruas, onde há comida e as pessoas partilham esse momento, e em que não existem classes sociais propriamente. Está tudo ali, digamos, de uma forma mesmo comunitária, e isso distingue-nos, por exemplo, de muitas, digamos, manifestações religiosas. Isso é um elemento distintivo, mas o Tremor, como digamos, festival musical que está entre a América e a Europa, eu acho que isso também é muito importante, os Açores cada vez mais como ponto de encontro, também fazem parte de uma nova identidade. Portanto, o meu conceito da soberanidade não me parece que seja fechado e conservador. Eu acho que é aberto e também inclusivo relativamente aos estrangeiros, que há cada vez mais estrangeiros nos Açores, e nos mal-amanhados isso vê-se bastante. Portanto, eu não gosto daquele conceito nacionaleiro, não é? Desse tipo de sentimento. É um sentimento que está entre a tradição. E aí é que eu diferencio-me de algumas pessoas que têm a nossa idade, porque muita gente recusa o Espírito Santo, recusa os romeiros, que também é uma tradição muito engraçada, muito interessante, mais do que engraçada, que é uma volta à ilha dos homens, é só masculino. Alguns vão descalços, atravessando tempestades e Estás-me a lembrar um livro do... Como é que ele se chama? Daniel Oliveira? Não, não é Daniel Oliveira. Daniel de Sá. Daniel de Sá, que tem o Romeiro como personagem principal. Mas como eu sou bastante pluralista, eu sinto-me tão bem num Espírito Santo e a admirar os romeiros, como num festival musical em que os Açores são um palco natural para bandas de toda a parte do mundo, algumas muito desconhecidas. Ou seja, eu não sou de facção aqui, não sou de facção. Mas isso tem muito a ver com a minha maneira de ser. Eu acho que sou bastante pluralista. É uma vocação, uma maneira de estar. Deixa-nos avançar. Eu também quero pegar aqui em mais algumas questões, mas já agora, sem querer entrar em questões pessoais, mas a razão de voltar aos Açores. O que é que sentes falta de Lisboa agora que não estás em Lisboa, e o que é que sentias falta dos Açores quando estavas em Lisboa? Neste momento voltei porque a minha companhia era de cá. Esse foi o dispositivo concreto, não é? Se bem que eu e tu já enumeraste vários, enfim, objetos artísticos em que eu estive envolvido, em que eu criei, já eram regressos. Ou seja, eu acho que já estava a regressar há muito tempo, não é? E o meu primeiro livro é um livro de história já escrito com 25 anos, em que já existia esta ideia de regresso. Depois esses documentários e esse romance também já é uma forma de regressar. Eu acho que regressei por uma relação, mas também por um apego à terra, e a ideia de que eu se calhar sou mais útil cá do que aí. Ou seja, por tudo aquilo que eu disse, de renovação de conceitos, de investigação pessoal, de contribuição para a comunidade, nesta ideia também de unir os Açores todos. Eu vivo na Terceira, mas sou de São Miguel, e há uma ideia de rivalidade entre as duas ilhas. Eu quero desmontar um pouco isto e contribuir para essa causa. Estás a tirar piada às rivalidades, não? Exatamente. Diz-me só uma coisa. Diz-me. Ia-te só perguntar, tu saíste dos Açores com que idade? Ou seja, tu quanto tempo é que estiveste fora? A viver... Desde os 18 até aos 45. Mas com muitos regressos sim, artísticos, também. Mas também nas férias. Mas os artísticos foram muito importantes. Eu acho que os artísticos foram muito importantes. E o que é que... Portanto, sinto falta dos meus filhos, que eu tenho 3 filhos em Lisboa, isto para mim é decisivo. E vou bastantes vezes a Lisboa, agora não tanto na pandemia, por causa disso. E é uma coisa que me pesa bastante, não é?
Eu falo todos os dias com pelo menos o mais pequeno. Tento até fazer os trabalhos de casa com ele, portanto, aquilo, não haver só aquela coisa do pai brincalhão. Tenho uma certa falta de algum teatro. Hoje em dia o audiovisual não é uma preocupação, pode-se ver em qualquer lado. Um certo teatro, eu fui crítico de teatro e gosto de escrever peças, gosto especialmente dos Artistas Unidos, por exemplo. E isso não é possível cá, se bem que a pandemia veio anular essas possibilidades. A ideia do bairro, o melancómico parte de um bairro e é uma personagem urbana. E eu gosto também da ideia de ir ao café, à pastelaria, ao homem que vende os jornais. É uma Lisboa que já está a desaparecer, na verdade. É uma Lisboa que já está a desaparecer. E, por exemplo, a pessoa que me vendia jornais, que era um senhor chamado Senhor Gulamo, que era um moçambicano com origem indiana, que vivia na Estefânia e que numa loja que vendia jornais, a loja dele fechou recentemente. Isto para mim simboliza também um fecho da minha vida lisboeta. Eu de certa forma estava, apesar de todas as ligações familiares e da minha companheira ser de Lisboa na altura e dos meus filhos, eu sentia que no outro plano estava a viver uma meia vida, não me estava a cumprir totalmente. E até tive a ideia de escrever um livro chamado Meia Vida, algo do género, depois vi que alguém já tinha escrito. E lembro de falar muito com o João Pereira Coutinho, por exemplo, meu amigo, sobre isso. E também fui-me afastando um bocadinho de algumas pessoas que fui conhecido em certos meios, pessoas que eu tenho, pelas quais tenho uma certa consideração, mas fui-me isolando, não sei, fui-me tornando cada vez mais ilhéu. O que eu sentia em Lisboa também tinha muita falta deste mar. Este mar não tem nada a ver com a Costa da Caparica. É verdade, não tem. Eu descobri há pouco tempo que a foto é de um amigo meu, do Ilídio Vasco. Conseguiste ultrapassar a descontinuidade dos sacos de plástico do Lidl? Para quem está a assistir, portanto, o melancómico andava muitas vezes com sacos de plástico e com sacos de plástico do Lidl. Conseguiste ultrapassar essa descontinuidade? Já eu fiquei contente pelo facto do Lidl agora ser fashion, não é? Só duram uma única vez. Aqueles sacos de papel só duram uma única vez. Não, mas os ténis duram uma vida. Os ténis duram uma vida. Custam, em alguns sítios, uma vida. Não, atenção, e o mini preço já respondeu. Vocês não... Tem que gerar o mini preço, tem que correr. O mini preço já respondeu com concertos. Foi uma resposta. Que maravilha, que maravilha. É uma guerra. A pop culture é a melhor coisa de sempre. De repente o Lidl. Exato. Fashion statement. Essa foto foi não foi do o Lídio fez o arranjo gráfico. Fez o arranjo gráfico, ok. A foto é de João Pedro Gomes e isso foi retirado do genérico do programa. Eu fiz há um episódio que as pessoas podem encontrar na net, que é um episódio em que eu tento resolver um pouco essa questão de hoje em dia o saco plástico ser mal visto. E digamos, sugerir às pessoas irem ver isso. Já agora conto uma história. Há uns anos veio cá uma jornalista do canal Arte, e ela era muito militante da causa ecológica, e ela então teve uma ideia tenebrosa. Ela sabia que eu era uma personagem que andava de sacos plásticos, então ela achava que Portugal estava muito atrasado nisso, e ela queria que eu pegasse os sacos de plástico e metesse em cima na cabeça das senhoras do bairro, uma atitude quase terrorista. A personagem, que era uma personagem pacata, contemplativa, não sei o que, tornava-se subitamente em algo para quem não aceita essa ideia, não é? É um bocadinho que tu querias que o Bogart não tivesse o cigarro, não é? É não perceber que digamos, aquilo é o objetivo daquilo é artístico e não propriamente político. Os sacos de plástico era uma forma de
digamos, representar uma ligação à terra numa personagem dada à poesia, se quiseres, ou, uma poesia cruzada com o humor. Mas há outras formas de realizar isso. E o Melancómico tem sobrevivido. Diz-me, pois, tu continuas na rádio, não é? Tenho uma rubrica em que eu acho que também é um mini programa. Eu acho que eu irei finalizar o universo melancómico, se me for permitido, através de um filme. Acho que era a forma interessante de encerrar este capítulo. Eu já tenho uma ideia para o argumento e é preciso. Boa. Diz isso? Boa. Que tem a ver justamente com aquilo que falei há pouco, com a ideia de Lisboa, dos bairros estar a desaparecer e a ser substituída por outra coisa. Diz-me uma coisa, essa personagem, que é uma personagem que vive muito no bairro e olha muito para o bairro e para as pessoas, tu achas que nós hoje olhamos pouco para as pessoas? Temos pouco, tu tens falado muito da questão da terra, da ligação familiar, da ligação social. Talvez seja mais fácil, mas tu também já deste as diferenças, por exemplo, numa ilha como São Miguel e na ilha em que estás. Achas que a nossa vida tão rápida, tão ligada à rede, porque o problema da rede também tem um bocado a ver com isso, tem a ver não com quem nós somos, mas com quem nós queremos ser, ou com quem nós queremos que os outros achem que nós somos. Achas que temos pouco tempo para analisar pessoas, para estar com pessoas, de alguma forma? Somos envolvidos num turbilhão e numa velocidade tão grande que eu acho que é um dos pontos fortes do melancómico, é que tu olhas para o dia-a-dia, para o corriqueiro, de uma forma poética, de uma forma bem humorada, mas tu mostras que dedicas tempo a isso. E se calhar nós não dedicamos tanto tempo a isso. Quando eu cheguei a Lisboa e fui para a Faculdade de Direito, e haver 500 alunos no primeiro ano, aquilo perturbou-me bastante. Eu vinha de uma ilha, cá está, de um ambiente bastante concreto, no sentido de protegido, e aquilo me perturbou-me bastante. Vendo uma coisa sob o ponto de vista de uma interpretação psicológica, o meu movimento de me ligar a um bairro numa personagem, pode-se dizer que eu tentei criar ilhas na cidade. É uma das interpretações que eu fiz a posteriori, que é ver um reduto de proteção perante a abstração da cidade, das pessoas que se conhecem, onde trocam experiência, onde pode haver entreajuda. Claro que há um lado utópico sempre nisto que eu falo, se calhar não é bem concretizado, é um bairro mental que eu gostava que existisse, existe aqui e ali, mas podia ser reforçado. Eu tenho uma frase que fala no que tu tocaste, que é: a cidade é um sítio onde as pessoas não trocam verdadeiramente olhares, não se olham nos olhos. Isso sempre me perturbou um pouco. E é uma tentativa o melancómico tem um lado de humanizar essa vida. Eu sempre fui um comunitarista, é verdade, e acho que também não é muito visto, não é muito, digamos, explorado essa ideia em Portugal. Por exemplo, acho que em Londres, em Inglaterra, voltando ao início da conversa, existe mais community, charity, portanto são palavras muito recorrentes nos letreiros. Por exemplo, quando eu falo em comunitarismo com alguns amigos meus de esquerda, eles combatem, acham que isto é caridadezinha, cá estavam sempre para essa crítica. Acham que o Estado é que deve resolver a pobreza e a exclusão. Eu acho que não basta. Acho que é preciso, por exemplo, fazer companhia aos velhos, ajudar os mais frágeis dos bairros. E, portanto, o melancómico foi, se quiseres, não houve uma intenção muito, como muitas vezes na arte, isso não existe, não foi muito procurado. Aconteceu. Eu estava no Lidl Chabregas. O Lidl, estás a ver?
que é uma espécie de, sei lá, de basílica das estrelas do ídolo. Exatamente. É uma espécie de Vaticano. Exatamente. E já sempre tive essa relação com a poesia e realmente estava de sacos de plástico e pensei que aquilo podia realmente representar o meu lado mais comozinho. Então eu sou um observador, não? O Nuno Artur Silva dizia que eu tinha um lado, a personagem tem alguma coisa de Cesário Verde. Eu escrevi também um aforismo a dizer eu sou a versão Lidl do Fernando Pessoa. Aqui com um ténis lado... ou sem ténis? Diz? Com ténis ou sem ténis? Exato. Ao lado do tipo que está no café a observar, não é? A senhora que aparece com o cão, o militar na reforma, o escritor solitário do bairro, etc. Reconheço-me nessa atitude. Mas isto cá está. Tudo isto tem a ver com uma disposição natural. E que se calhar com o facto, eu aqui a pensar convosco, de eu quase sempre ter uma certa distância em relação à realidade, que também não é procurada, ou seja, um pequeno distanciamento que me permite observar. Ou seja, mais do que participante, eu não direi que posso ser um suplente, mais do que um titular. Eu sou um suplente e portanto estou no banco a ver o jogo. Posso ser chamado a entrar, mas sou mais contemplativo em relação ao jogo. E agora, fazendo a defesa, às vezes os suplentes sabem mais de futebol do que os próprios jogadores. Não é? Nuno, olha, a conversa está boa, nós temos que ir avançando para o fim, mas eu queria colocar uma questão que tu entraste logo na parte inicial nela, que é o facto de teres dois documentários. Quer dizer, eu acho que até tens mais, mas eu vi o documentário sobre o Rui Belo e sobre o Fernando Assis Pacheco. É verdade que são autores que têm a obra não só publicada hoje, mas ela está disponível, que é uma das maiores dificuldades com os autores que morrem em Portugal. Tu há bocado falavas do Virgílio Ferreira, eu consigo perceber do ponto de vista económico, mas eu continuo a gostar mais do conta corrente dos romances e, no entanto, só posso comprar o conta corrente via Kindle ou Kobo ou aquilo que for. E tendo em conta isso, nós tratamos mal ou temos pouca memória dos autores mortos. Porque há sempre aquela ideia de que se não vendem, não vale a pena editar, e por outro lado, se não se editam, eles também não vendem. Portanto, é aquela velha questão da galinha e do ovo. Mas diz. Eu acho que eu e tu temos uma afinidade grande e tem-se visto aqui, uma potência artística e cultural parecida, que é este apego ao real, e tu gostas do diário, não é? E eu também, e se calhar no meu artigo vou puxar mais também por esse lado, como fiz com o Torga, acho que é um bom diarista, não é? O Gil Ferreira, à parte dos momentos em que era especialmente azedo, não é? Também é uma especialidade dele. Muito. Tinha momentos muito felizes a escrever sobre o real. O resgate, eu acho que o Fernando Assis Pacheco, por exemplo, foi um caso em que eu realmente resgatei, e digo isto sem modéstia, porque é um serviço público que se faz à comunidade. Na altura não se falava tanto do Assis Pacheco. E não havia tanta coisa disponível. Não, a Tinta da China é que, na sequência de eu ter feito um trabalho biográfico, tanto em livro e em audiovisual, é que reeditou algumas coisas dele, algumas crónicas até que não estavam editadas, radiofónicas. Não se falava muito do Assis Pacheco. Assis Pacheco era uma figura amada por uma geração, até porque fez parte entrou num concurso muito conhecido na passagem dos anos 70, no fim dos anos 70, e algumas pessoas ligadas à poesia gostavam da poesia dele, mas não era muito, muito valorizado. Aí acho que tive esse papel. O Rui Belo é um bocadinho diferente. O Rui Belo também é muito, muito lido pelas pessoas que gostam de poesia, mas foi uma companhia no início, quando cheguei a Lisboa, e gosto sobretudo do Rui Belo quando ele mistura
portanto, o lirismo e o cotidiano. Portanto, para falar especificamente, acho que realmente tive essa responsabilidade no Assis Pacheco, num artigo que escrevi para ler sobre o Jorge Listopado. Também acho que tive esse papel, que é um autor bastante esquecido. Portanto, eu aqui e ali vou tentando. Nos Açores, por exemplo, tenho feito bastante isso. Isso também tem a ver com pelo motivo pelo qual eu sinto mais útil cá. Tenho tentado ir buscar autores açorianos para além da tríade Nemésio, Natal e Antero. Autores que eu consigo. Portanto, hoje em dia, tu falaste do Daniel de Sá, de 70 e tal anos, né? Ele já morreu. Mas muitos. E o Dias de Mel, que eu acho que é praticamente desconhecido no continente. Completamente. O Dias Que é de uma Mel. coisa. Eu fiz uma licenciatura em literatura e que li alguns romances ao longo do meu percurso académico 2, 3, 4 vezes. Faz-me confusão que não haja um espaço pequeno para o Dias de Mel. Sim, por exemplo, nesta revista chamada Atlântida, que é uma excelente revista açoriana, eu escrevi um pequeno texto sobre o Dias de Mel, e justamente a defender que devia haver uma reedição das obras dele, mas também não só no plano regional, no plano nacional. Mas o Dias de Mel, eu fui amigo do Dias de Mel, muito amigo do Dias de Mel, era uma amizade em que a questão etária não era complicada. Ele era do Pico, Joel, e era descendente de baleeiros, não é? Portanto, e falou muito das injustiças que os baleeiros tiveram de viver na pobreza, enfim, na dificuldade da relação com uma natureza brava, eles pequeninos. Hoje em dia os baleeiros são mal vistos por causa de todas as defesas dos animais que existem extremadas. Mas o Dias de Mel, por exemplo, ele nunca editou no continente, a não ser alguns livros, por uma questão de lealdade para com o editor de cá. Ele teve convites, né? Cá está esse lado do caráter, também admiro. Mas são vários autores, Álamo Oliveira, são autores que não dizem nada. Santos Barros, que agora foi um poeta que foi editado pela imprensa nacional, Casa da Moeda, mas Martins Garcia, um grande autor, também já morreu, que também era do Pico. Portanto, há vários autores, são autores que não dizem nada à Lisboa cultural, né? Voltamos a esse conceito. Eu sempre senti uma grande injustiça em relação a isso, portanto, a minha açorianidade, também voltando ao tema, também passa pela afirmação destes autores, que são diferentes entre si, mas acho que se unem pela qualidade. E alguns temas, pela imigração, que é um tema que marca muito os açorianos, uma imigração para os Estados Unidos e para o Canadá, né? Ao contrário, no continente, em que a França, por exemplo, era um país muito, e a Suíça eram países muito procurados. Eu diria que hoje o autor açoriano mais lido ou mais conhecido no continente será o Onésimo, com as crónicas e com... O Onésimo cresceu muito recentemente. Durante muito tempo achei que havia uma injustiça muito grande em relação ao Onésimo, mas o Onésimo hoje em dia é uma espécie já quase de senador da nação, e bem bom que o é. Ele não foi conhecido por uma razão muito simples, porque ele era um indivíduo que não se dava bem com algum laxismo e alguma complacência, uma falta de autocrítica de muita literatura e do pensamento filosófico português. Então ele criticava muito, confrontava, dizia que as pessoas não faziam o trabalho de casa. Tem algumas tricas por causa disso. Exatamente. E hoje em dia, felizmente, até por ter sido premiado. O João de Mel também é bastante lido, mas é um autor muito ligado a um romance, Sendo Feliz com Lágrimas, que é um grande romance. Da nova geração, o Joel Neto também se tem imposto aos poucos. Sim. Mas falta mais trabalho, falta os autores. Durante muito tempo eu acho que não houve uma grande curiosidade do país, voltando a uma conversa que estávamos a ter, em relação ao imaginário açoriano. Tal como o outro imaginário rural. Portanto, isso acho que... Eu lembro de falar com um crítico literário português, e era até meu conhecido, barra amigo, ele dizia: não tenho interesse nenhum por um imaginário não urbano. Não é? Portanto, e tudo começa aí, e falares de umas ilhas no meio do Atlântico, com uma morfologia tão diferente, de uma maneira de ser que também não é a mesma maneira de ser. Os Açores
quer dizer, não chegam a ser um país, mas têm algumas características de país. E isto é difícil de explicar, isto é um processo que ainda tem que ser investigado, tem que ser pesquisado, mas fazemos parte do todo português, mas temos algumas características que nos distanciam. E, por exemplo, a influência americana foi muito grande, é muito grande aqui nesta ilha, por exemplo. Isto também nos distinguiu bastante. E também na linguagem, em alguns termos. Nós, ao mesmo tempo que temos alguns americanismos, conservamos também, isto é muito interessante e pouca gente sabe aí, nós conservamos aqui expressões e palavras do português de Gil Vicente. E são coisas muito interessantes que o país não sabe. São expressões antigas. Portanto, podes dar um exemplo, estou curioso, sim. Não sei, agora não tenho aqui presente, mas eu fiz uma peça chamada Tu Quem És, em que ia buscar muito da linguagem de cá. Eu tenho por acaso aqui um livrinho de algumas expressões, estou aqui rodeado também de muitas coisas açorianas, mas eu lembro de haver uma pessoa que fazia parte da equipa de reconhecer essas expressões e esse arcaísmo, digamos assim, na linguagem. Também há aqui um lado também interessante e pouca gente sabe. O Faial, sobretudo o Faial, e aqui a terceira houve uma parte de uma ligação à Holanda. Portanto, vem gente também desse lado do mundo para o povoamento, não é? O que distingue também dentro do arquipélago pessoas que são loiros, que têm apelidos que vêm de. Portanto, existe um apelido cá que é o Silveira, que vem de Van der Hagen. Portanto, há aqui um conjunto também de especificidades que precisam de ser mais conhecidos. Nós volto a um ponto do qual já falei. Os povos e as pessoas precisam de ser reconhecidos e conhecidos. E acho que os Açores ainda são um pouco ilhas desconhecidas, para citar o livro do Brandão. Não? Olha, deixa muito contente o facto de, e temos que fechar, normalmente os nossos programas duram entre ali os 30 e 40 minutos e um programa que foi quase inteiramente dedicado, obviamente, a falar contigo, mas a falarmos dos Açores também. Deixa-me contente que seja o nosso maior programa de sempre, falarmos de algo que realmente que é nosso, ainda por cima falar dos Açores com uma pessoa tão apaixonada como tu acerca do tempo. E agradecer-te pelo tempo que dispensaste aqui para falar connosco. Foi muito bom. Agora vou ter que ver o filme lá da outra realizadora que o Tiago manda a chatear. Pronto, isso não te agradeço tanto. 4 ou 5, vais comer isso. E só para dizer que voltei a sentir o que já não senti há alguns meses com esta pandemia, que foi realmente a vontade de sair e, neste caso, de voltar aos Açores. Estou com muito... Agora fiquei mesmo com saudades. Ouvi-te falar, encheu-me outra vez aquela... Eu quero rapidamente voltar. Os Mal Amanhados, que é o tal programa que tem passado sábados na RTP1 às 11 da manhã, agora vai no segundo. É realmente essa possibilidade de viagem no confinamento. E eu acho que as pessoas andam a fantasiar com isso. É uma forma de o fazer. Eu é que agradeço e espero que a nossa conversa continue in vivo. Vamos a isso. Por isso. Meus caros, até para a semana. Podem nos encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no iTunes. Podem enviar mail para 2solas lá para @gmail. Nós para a semana voltamos com mais conversas. Meus caros, até para a semana. Obrigado, Nuno. Obrigado. It's not my fault. Your arm, your pulse is lean, soft, a full. Coldly he said to the girl that fed his being and warmed his soul. Cobbled walls made the stalls where they would sleep.